Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Vereadores em ação. E a partir de hoje, o Jornal da Cidade vai apresentar uma série de entrevistas com os vereadores de Andradas. Serão apresentados suas ideias, propostas e projetos realizados no município. Ontem, quarta-feira, nós ouvimos o presidente da Câmara, Carlos Roberto da Silva, que falou sobre assuntos discutidos na 10ª sessão ordinária da Câmara, que foi realizada na noite da última terça-feira. Entre esses assuntos foram discutidos o aluguel dos respiradores adquiridos pela Prefeitura Municipal no valor aproximadamente de R$500 mil. O vereador Ricardo Felisberto disse que a saúde é algo de extrema importância, mas questionou o valor dos respiradores e disse que vai continuar fiscalizando e cobrando ações do Poder Executivo. Confira um trecho da sua participação na última sessão da Câmara. Eu quero começar falando aqui sobre essa questão da locação dos respiradores, aonde que eu tive algum debate com o senhor prefeito e que eu fui procurado ir para uma pessoa, aonde que ela me passou a cópia de documentos, aonde que a prefeitura tinha alocado alguns respiradores para a cidade. E pelo que eu fui cobrar, fui ver, realmente a prefeitura ela fez a locação de 6 respiradores, onde o próprio prefeito ele confirma na sua live que foram 6 meses. Para entender um pouquinho, né, da situação, pelo que eu entendi, a prefeitura ela fez um processo de dispensa de licitação, número 49/2020, onde que ela adquiriu respiradores no valor de R$524 mil e uns quebrados. Não lembro a cidade agora, mas foi estado de São Paulo. Teve algum problema, ela devolveu esses respiradores. Isso tudo aconteceu no mês 3, no mês de março. Aí depois, no mês de 2 de abril, ela fez a dispensa de licitação de novo, né, com o processo com número 55/2020, aonde que ela fez a locação desses 6 aparelhos para a Santa Casa, com um valor total de R$488 mil e alguns quebrados aí, 81 mil cada um. Pelo que eu fiquei sabendo também, essa empresa, ela é empresa de Juiz de Fora, né, ela não pode fazer locação, ela só faz manutenção. E pelo que me passaram, esses aparelhos seriam usados, que estavam na Santa Casa. Então eu como vereador, eu tive que, né, passar a saber isso aqui, o porquê da não compra desses aparelhos, né, onde que a gente vê outras cidades, outros estados aí, tendo problema com isso. Em momento algum, eu falo que o prefeito ele está fazendo coisa errada, desvio e nada. Mas talvez eu pense que talvez foi um erro, né? A gente sabe que talvez ele, naquela ânsia de tentar fazer as coisas, né, deixar a Santa Casa com o aparelho, tomou essa atitude. Mas eu vejo que pelo preço que foi pago, R$488 mil em 6 aparelhos, e já foi pago, né? Ele já está lá, é alugado, mas já foi pago. Aí também não dá para entender, se está lá é alugado, por que já foi pago? Por que não pagar por mês então? Foi pago em uma parcela só, 2 parcelas, mas no mesmo dia. E se no mês 3 ele fez essa compra e o dinheiro foi ressarcido de novo para a prefeitura, por que não pegou esse dinheiro então? Já se comprou para ficar na Santa Casa. Então esse é meu questionamento. Eu fiz o protocolo no Ministério Público para estar vendo essa situação. Não estou acusando ninguém, mas só que a gente como vereador, a gente também tem que respaldar, né, que o Executivo faça as coisas corretas. Então, a gente vê aí que as outras cidades, em média, Poste Caldas, foi informado que foi pago R$32 mil cada respirador.
também fiquei sabendo que a Unimed alugou respiradores por R$ 1.500 por mês. E também eu peguei aqui uma comparação de Pará de Minas, na onde também ela fez locação desses aparelhos, só que muito mais aparelhos, e também com quase a mesma época. No mês 4, em abril, ela fez uma locação até o dia 2/7, que vai vencer. Aqui ela fez uma locação do valor de R$ 67 mil mensais, onde que tem 2 carros de emergência, valor unitário, 253 cada um. Um eletrocardio, 1.495 cada um. Um desfibrador, 1.196 cada um. 10 bombas de fusão, 1.978 cada um. 8 monitores multiparâmetro, 862 cada um. 2 respiradores de secreção, 550 cada um. Cama Filer, 320 cada um. 10 camas, 10 ventiladores pulmonar, valor total, 67.527 por mês, que a cidade de Pará de Minas está pagando em todos esses equipamentos. Então, ela vai sair no total, no final, aí ela vai ser por 3 meses. 3 meses. Aí, por mês, são R$ 67 mil. Então, você vê a diferença com Andradas. Andradas adquiriu, a prefeitura adquiriu 6 respiradores alugados por R$ 488 mil. Você entendeu? Então não dá para entender por que disso. O prefeito fala que ele teve aí uma pressa, né, a preocupação dele com a população, mas só que a gente também tem que ver que tem a responsabilidade fiscal, tem a responsabilidade do executivo, que infelizmente a gente está vendo situações aí no Brasil, onde prefeitos estão respondendo por isso. Então fica aqui meu questionamento, eu não estou acusando que ele desviou, que não fez nada. Eu já falei aqui nas outras sessões, vocês são prova disso, que eu falei que eu tenho certeza que nenhum prefeito que passou na cidade ele fez coisa errada. Mas só que, como está aqui, precisa ser visto o que foi, porque com certeza esse dinheiro foi muito mal investido, dessa forma que está hoje aqui. Então que o prefeito ele prove o contrário, que eu estou errado. Não estou acusando ninguém. Então, por isso, eu protocolei no Ministério Público, e o Ministério Público vai entender se realmente teve alguma coisa errada ou não. E eu tentei também procurar também no portal de Andradas o contrato com essa empresa. Infelizmente não tem no portal de Andradas, da prefeitura. E você entra em outras cidades, como Pará de Minas mesmo, quem quiser tá pesquisando lá, você acha tudo. Licitação, contrato, o que você quiser. Mas infelizmente aqui na nossa prefeitura não é assim, você não consegue achar o contrato. Então eu não consegui achar o contrato com essa empresa de Juiz de Fora, onde a prefeitura fez essa locação com essa empresa. E vou repetir, essa empresa não é feita, ela não é para locação, ela é de manutenção. Então eu acho que cabe aí, também eu peço que a Câmara também possa acompanhar isso com a Comissão de Saúde, para a gente dar uma resposta aí para a população, porque eu acho que o dinheiro público tem que ser bem gasto, né? E então fica aqui, senhor presidente, as minhas palavras, e espero aí que a gente tenha um resultado final. Também estou aguardando também uma resposta do Ministério Público para a gente ver essa questão, porque infelizmente esse valor a gente não pode aceitar, porque em média a gente vê aí valores de respiradores de 30 mil, 50 mil, 60 mil, e nesse caso aqui de Andradas a prefeitura alugou aí por R$ 80 mil cada um. Então um valor aí montante aí de 488 mil reais, quase 500 mil reais por um aluguel. Aí o que vai acontecer? Daqui, hora que acabar o contrato, 6 meses, se Deus me livre guarde acontecer de ficar a pandemia, a prefeitura tem que locar de novo. Aí é mais R$ 500 mil. Então não era mais fácil ter comprado e ter ficado lá na Santa Casa? Esse é meu questionamento.
Esse foi o Ricardo Felisberto dos Reis, que falou sobre, dando a sua opinião, né, a sua versão lá na sessão da Câmara, que foi realizada na última terça-feira. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal da Cidade o senhor Domingos Salles, ele que também esteve na 10ª sessão da Câmara, realizada na última terça-feira. Bom dia, senhor Domingos, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. E a gente tem a oportunidade aqui de vir e esclarecer algumas coisas e fazer uma ligeira análise o que o nosso ponto de vista representou a sessão da Câmara. Bem, primeiro o seguinte, que nós fomos à sessão da Câmara com 3 objetivos. E então, o primeiro objetivo, só para esclarecer para vocês, é que nós estamos fazendo também uma reformulação da nossa área jornalística no nosso jornal. E nessa reformulação, o Sandro de Pontes deixou de fazer parte da nossa equipe e nós queremos agradecê-lo pela a dedicação que ele teve esses anos todos com a gente. Ele foi uma parte muito importante na condução e no nosso acompanhamento aqui no nosso jornal. Então, Sandro, aceito de coração, nosso muito obrigado. Você acompanhou a gente em umas fases assim que ficaram para a posteridade. Aquela reportagem, vou lembrar aqui, da beatificação do padre Donizete, é uma coisa que se vê na vida e poucos que têm oportunidade de fazer. E você fez uma cobertura muito bonita, uma preparação muito bonita naquele tempo todo. Você, por exemplo, teve a oportunidade recentemente ainda de acompanhar uma delegação de pessoal para a cidade de Erechim, trazendo umas reportagens externas, tendo a oportunidade de pegar o avião e com a gente e com a região todinha, representar a nossa região aqui e representar o jornalismo da nossa região. Então, o nosso muito obrigado. E que você seja muito feliz nessa nova fase. Você agora está vinculado à Prefeitura Municipal local. Então, que você tenha lá o sucesso que você teve com a gente e que ao final você consiga receber também essas congratulações como nós estamos fazendo para agora. Ao mesmo tempo, comunicar então aos vereadores então essa primeira mudança, comunicar a chegada do Felipe. Nós vamos dar as boas-vindas ao Felipe. Tá? Obrigado. Que você seja bem sucedido, assim como foi. Você representa mais uma leva de estudantes que vem do setor de jornalismo da Unify. Vários já passaram para a gente. Parabéns então para a própria universidade lá, o serviço que eles têm feito, prestado para a região inteirinha e essa preparação. Eu fico muito feliz de trazer mais uma pessoa, que quando eu cheguei aqui na cidade de Andradas, por volta do começo desse século, vamos dizer assim, eu encontrei somente, na equipe nossa, só tinha uma pessoa com o DRT, que era o Zé Carlos, que deixou de trabalhar com a gente, mas ele tinha DRT. Os outros que estavam aqui com a gente, ninguém tinha. Nós tínhamos sim algumas pessoas que desempenhavam a sessão de jornalista, e o jornalismo, ele, na realidade, ele nem exige isso. É uma falha muito grande, gritante da educação, mas não estamos aqui para comentar a respeito disso. Mas nós temos felicidade de que as pessoas que têm aqui na cidade esse DRT de jornalismo, de repórter, de locutor, tudo, foi porque conseguiram com a gente aqui. Foi só a Rádio Vinícola é que teve oportunidade. Eu acho que a Rádio Vinícola é uma escola, assim como é a Unify, né? Para todo mundo, e nós temos felicidade de trazer isso. Aproveitar a ocasião aqui de dar os parabéns ao Francisco Soares, que hoje faz aniversário, né? O Francisco conforme eu estava brincando com ele ali, é mais sexy, né? Ele é sexagenário. Ele tá aqui na rádio com a gente. E a gente fica muito feliz de manter essa equipe bem unida, essa família unida aqui. Bem, ainda dentro desta linha, nós tivemos a oportunidade de falar com cada um dos vereadores presentes. Aliás, vamos, a princípio, dizer o seguinte: o Hamilton Raimundo, ele não estava presente, ele está com problema da saúde. Eu sei que o Hamilton é nosso ouvinte assíduo, nós mandamos um abraço para ele e também os desejos de um pronto restabelecimento para que ele logo esteja com a gente para continuar colaborando, como ele sempre colaborou também com a Vinícola. Sim. E eu comuniquei 1 a 1 e agora estou comunicando via rádio. Eu tentei por telefone, mas não consegui falar com o Hamilton, mas eu comunico via rádio. Nós entramos numa fase crítica agora, que é a fase eleitoral. Então,
a partir, ainda não foi bem definida essa questão, mas nós conseguimos, seguindo aquele cronograma que vinha que era vigente até o momento, até que venha qualquer uma alteração. Mas pelo cronograma, por exemplo, na final desse mês e virada para o mês que vem, já começa uma série de restrições. Então, a gente pensando nisso, nós oferecemos a oportunidade, pessoalmente, a cada um dos nossos edis que viessem a nossos microfones para fazer um balanço, para falar um pouquinho do trabalho deles, antes que comece essa outra fase. Então, nós já tivemos a oportunidade de falar com cada um deles, por causa disso que você até colocou aqui, a partir de agora nós vamos fazer isso. Então, eles estão se inscrevendo com a gente, já tem gente já querendo começar. Infelizmente, gente, nós não temos como manter aqui no estúdio igual nós estamos fazendo hoje. Nós fazemos via telefone, isso. Talvez a gente faça a gravação, mas a gravação da gente vai ser da seguinte maneira: a gente vai gravar, editar e antes de vir para o ar nós vamos mostrar para a pessoa, olha, ficou desse jeito. Se você quiser, acha que tá bom, se acha que tá ruim, nós vamos mudar, tá? Então essa é uma maneira, são contingências do momento e a gente não tem como fugir dessas contingências, né? Sim. E agora então, essas eram as duas primeiras fases, a primeira de comunicação dessa alteração, a segunda de preparação para que esse pessoal tenha abertura, e a terceira é uma análise propriamente dita da Câmara. Com relação à análise propriamente dita na Câmara, a questão mais forte foi apurada lá tudo e mais importante foi essa que nós acabamos de colocar no ar agora. Então, como ontem foi feito um balanço da Câmara pelo presidente da Câmara, do Sr. Carlos Roberto, então nós achamos por bem de dar a oportunidade também de colocar a parte que foi feita a denúncia. E nós não estamos aqui para analisar um lado ou outro, mas estamos aqui para colocar os dois lados e dar à população andradense, a população regional, a oportunidade de saber o que um está falando e o que o outro está falando, e a própria população analisar o que eles acham da situação, tá? E uma coisa que é mais importante, que nós ouvimos aqui, então acabamos de ouvir com relação ao Ricardo Felisberto, a situação já foi encaminhada ao Ministério Público. Então, nós não temos mais o que discutir. Agora é questão de esperar e saber o que o Ministério vai resolver. Esperar o que a Justiça vai fazer, né? Então a gente está sendo muito claro. Nós estamos colocando os lados. Cabe a gente dar informação para a população. E isso nós fizemos. Fizemos dando oportunidade, vamos dizer assim, dos dois lados. O que fez a denúncia e o que fez a defesa na própria Câmara para encaminhar o assunto, tá? E isso é interessante. Bem, eu só dizer outra coisa aqui também, que foi analisado na Câmara e que foi divulgado, essa entrevista que você deu com a administradora Pilar, né? Doutora Pilar. Doutora Pilar. Então foi muito pertinente e dizer o seguinte, até na Câmara foi divulgada uma coisa que eu achei muito interessante, que a Câmara está com os 13º em dia de todos os anos. Era um peso muito grande que vinha lá de trás e é muito feliz para a gente vir a levar essa notícia para vocês. Ela já está conseguindo resgatar aquela pendência, aqueles débitos que tinha antigamente. A gente, inclusive, eu tenho a condição de... Eu faço parte do Conselho, de vez em quando eles chamam a gente para conversar e colocam para a gente a preocupação que nós tínhamos. E quando a gente tem uma informação dessa, a gente vai ficando feliz com a situação. E mais uma outra coisa que eu acho interessante falar, agora falando sobre a reunião propriamente dita da Câmara, hein? Fora esse problema do Ricardo, também tiveram outros requerimentos e nós vamos nos próximos programas analisar cada um dos requerimentos. Mas existe uma coisa que foi muito importante na Câmara e que até agora ninguém falou, principalmente com relação ao balanço que foi feito ontem pelo nobre edil Carlos Roberto, a questão da Zona Azul. Por que eu estou falando isso? Porque eu notei o seguinte: nós temos 9 vereadores na cidade, um estava ausente, sobraram 8. Dos 8, 6 vereadores ocuparam a tribuna para falar sobre a Zona Azul. Então, se 2 ficaram de lado e não falaram nada, mas 6 vereadores falar sobre esse assunto, e dos 6 vereadores, praticamente 3 disseram que foram penalizados, se julgaram prejudicados,
inclusive estão tentando acompanhar face a face aquilo que está acontecendo. O que nós vamos fazer? Nas próximas edições do nosso jornal, nós vamos pegar cada dia o que um dos vereadores falou e vamos colocar no ar. Também, assim como nós fizemos com a primeira fase, com o primeiro caso que teve, a denúncia, nós vamos fazer da mesma maneira. Vamos deixar as pessoas falar e cada um falar e dizer, levar a público aquilo que está acontecendo na nossa cidade. Porque as coisas estão acontecendo e não são coisas simples, não. São coisas complicadas. Várias vezes, inclusive na própria Câmara, se falou em acabar com esse contrato. Várias denúncias foi feita, por exemplo, aonde que foi o dinheiro desse contrato. Então, nós vamos colocar a palavra dos vereadores dia a dia no nosso jornal. Esse é um assunto que tem já se estendido, né, seu Domingos? Esse assunto da Zona Azul. Mas a gente fica assustado quando o próprio vereador vem se sentir prejudicado e querer colocar a situação, um fato se repetiu. Não foi vereador de oposição ou de posição, é unânime. Se você tem um quadro de 8 vereadores e 6 vêm criticar aquilo que está acontecendo, é que realmente alguma coisa está acontecendo. E os que saem mais prejudicados, Domingos, é a população. Né? Então aí é que está. Então vou chegar nessa parte. Após a gente terminar essa colocação de cada vereador falar, cada um falar do que acha com relação à Zona Azul e que foi divulgado inclusive com transmissão ao público, todo mundo teve oportunidade de ouvir, se não teve, vai ter nos próximos dias. Agora, vou dizer o seguinte, é a grande diferença da internet para aquilo que está na rádio. Nós somos responsáveis por tudo que é divulgado aqui. E a gente vai atrás para saber o que está acontecendo. O que nós vamos colocar aqui foi o que foi colocado na Câmara, gravação da Câmara, não é coisa de internet, então você não fica preocupado com aquele negócio de fake news, aquelas coisas que, infelizmente, a gente está sujeito, né, a isso nas redes sociais. Nós vamos trazer aquilo que o vereador falou na hora lá, tudo, nós temos a gravação de tudo isso, e isso vai para o ar. Então, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, quando terminarmos essa fase de que os 6 vereadores tem cada dia colocado um pouquinho o que eles disseram sobre a Zona Azul, nós vamos abrir o nosso zap para o ouvinte da Rádio Vinícola vir e expor a situação, porque o prejuízo, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou sentindo e pelo que eu acompanhei na Câmara e que eu acompanho no dia a dia de nossa cidade, não é prejuízo de uma pessoa ou de 2, é prejuízo de uma coletividade. Então, a coletividade vai ter oportunidade de se expor isso aqui no nosso jornal. Bem, eu agradeço muito a oportunidade de vir aqui, né, falar um pouquinho e tentar esclarecer de alguma forma e colaborar de alguma forma para a população que acompanha esses problemas do dia a dia da nossa comunidade. Sr. Domingos, nós que agradecemos a sua presença aqui, eu quero agradecer o senhor pela oportunidade de eu estar aqui, dizer que eu sempre tive um sonho de ir trabalhar nessa rádio e eu estou muito feliz aqui agora com o jornalismo, e o ouvinte da Rádio Vinícola sabe, né? O nosso jornalismo é aquilo que o Sr. Domingos acabou de falar. Ele vai ouvir sempre os 2 lados e a população vê, né? Ela tira as suas próprias conclusões. Então, já começamos ontem, né? Nós vamos dar uma sequência de série de entrevistas com os vereadores de Andradas. E no final dessa série a gente vai abrir aqui o nosso telefone, o nosso WhatsApp, para a população de Andradas falar, expor a sua opinião. Se você me dá só uma oportunidade rápida nesse encerramento. A grande diferença, gente, do que é a rádio e que é a internet, é que na rádio nós não vamos pegar 2 horas depois de que alguém falar, vir aqui correndo e falar o contrário. E na internet, vocês sabem que tem muito disso. Às vezes, a mesma corrente política, a mesmo pessoal que está envolvido com o assunto, de repente uma pessoa vem e fala uma coisa, 2 horas depois vem a mesma pessoa que é amiga daquela primeira, porque não sei o que aconteceu lá e simplesmente a pessoa muda totalmente uma coisa de uma hora para outra. Rádio, gente, é credibilidade. E nós temos a responsabilidade por aquilo que a gente produz. Com certeza.